com vocês de falar sobre o processo da alfabetização, como que se dá, porque eu sei que surgiram muitas dúvidas, né, quando vocês começaram a ter que ficar em casa fazendo as atividades. Então eu vou explicar um pouquinho, espero esclarecer um pouco das dúvidas a respeito de como esse processo da alfabetização, né, no colégio ela se dá. Então, primeiramente, a gente começa com uma contação de história, ou a gente pode começar por um filme, enfim, a forma que nós vamos começar sempre é uma forma que envolva o aluno, né, onde ele saiba exatamente depois da onde que essas palavras surgiram, né, que palavras são essas, e então significar essas palavras para essas crianças. Coisas que num outro processo simplesmente as palavras aparecem e as crianças não sabem nem de onde que surgiram. Então, esse ano nós escolhemos a história A Festa no Céu. Escolhemos a história da galinha ruiva, que ainda vai ser usada no segundo semestre. E aí, a partir dessa história, né, nós selecionamos, na verdade, palavras, que são palavras que a gente que depois, cortadas em sílabas, cortadas em letras, vão fazer todo sentido e criar um novo vocabulário para as crianças. Então eu vou mostrar aqui para vocês, algumas coisas vão ficar meio cortadinhas, mas vocês vão conseguir me acompanhar. Eu coloquei aqui no computador para vocês poderem ver. Ó, aqui vocês têm, deixa eu puxar aqui o teclado mais perto de mim. Vocês aqui têm o iniciozinho, tá? Que é a contação da história. Cantamos uma música para eles também. E contamos a história várias vezes, com as duas versões, com a versão da tartaruga, com a versão do sapo, tá? Então contamos a história. A seleção de palavras já é feita previamente, então assim, já tem toda uma estratégia dessa escolha dessas palavras. Se vocês forem observar, todas as palavras que nós escolhemos, praticamente no final, né, da apresentação de cada uma, cortando em sílabas, cortando em letras, vocês vão ver que nós já vamos ter todas as letras do alfabeto, né? Praticamente, se eu não me engano, vai ficar de fora aí o K, que não é uma letra que também é muito frequente nas palavras da língua portuguesa, o Y, o W, vai ficar faltando uma entrada de uma palavra com X e uma palavra com Z e com Q, tá? Mas todo o restante das letras do alfabeto vocês vão observar que você já tem aqui, tá bom? Então, a seleção de palavras, tartaruga, sapo, urubu, violão, festa, animada, bicharada, jabuti, e vão ainda entrar outras, mas isso mais à frente. Então, vou permanecer aqui explicando para vocês nas que vocês já estão trabalhando com eles, que eles já têm na envelope. E aí, a seguir, eu coloquei aqui para vocês entenderem. Essas palavras vão aparecer num novo contexto. Então, assim, a gente pode escolher uma parlenda, um trava-língua, escolher uma música, aonde essas palavras, né, tartaruga, jabuti, violão, vão aparecer, mas num lugar diferente que não é mais a história da festa no céu. Vai aparecer em outro tipo de texto, em outro portador de texto, tá bom? E aí, quando esses textos aparecem, o que a gente pede? Para eles marcarem, identificarem lá nesse novo texto a palavra trabalhada. Vamos adiante. Depois que identificaram, vão separar, né, em sílabas, vão colorir cada sílaba de uma cor, vão recortar e colocar no envelope, para que a gente possa depois fazer o quê? Todo um trabalho de identificação dessas sílabas. Então, nesse momento ainda, é levar essa criança a um maior número de atividades, aonde ela identifique essas sílabas, onde ela, qualquer momento que eu pegue qualquer uma dessas sílabas, ela identifique que é o tá, que está lá na tartaruga, que é o uru, que está no urubu, é o gá da tartaruga, é o vi do violão, enfim, identificar todas essas sílabas uma por uma, para depois, mais tarde, a gente está entrando com a formação de palavras, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, palavras são separadas em sílabas, colorir cada sílaba de uma cor, cortar as palavras em sílabas, identificar as palavras em novas palavras, né, essas sílabas em novas palavras, percebendo que pode aparecer essa sílaba no começo, no meio ou no final. E que isso é importante, ele perceber que esse já que está lá no jabuti, ele vai ser o mesmo já que ele aparece na janela, que aparece no cajá, que pode aparecer no jamelão. Não importa em que palavras e nem em que lugar da palavra. O já vai ser sempre esse J com esse A. Tá? E adiante é o trabalho que eu já estou preparando para eles, que a gente chama de comutação
de sílabas. O que é essa comutação de sílabas? Na verdade, eu pego a sílaba já existente, o tá, lá da tartaruga, vou separar essa sílaba em letras, o T e esse A, vou pegar uma outra sílaba que pode ser o Vi do violão, vou separar o V do I, aí eu pego esse I, tá, lá da palavra violão, eu fiz aqui embaixo para vocês, peraí, deixa eu mostrar aqui melhor para vocês me entenderem, ó, escolhi a palavra tartaruga e violão, tá, para explicar para vocês. E aí, com essas sílabas, tá, dessas palavras, primeiro, tá, eu vou brincar, mas não estamos ainda, pessoal, nessa etapa, calma aí, nós estamos na etapa de identificar sílabas, formar novas sílabas. Para adiante, nós podemos fazer o quê? Brincar com essa formação, tá, de palavras. Deixa eu desligar aqui o negócio, peraí. E aí eu formei ruga, que saiu de onde? Saiu lá do ru, da tartaruga, o gá também da tartaruga. Quando eu formei viga, eu já peguei e misturei o vi do violão com o gá da tartaruga, o gá com o lão, aí formei galão. Então, ponho essas sílabas já estruturadas e formo novas palavras. No outro momento, vocês vão observar que eu vou formar mais palavras ainda, porque quando eu separo essas letras, letrinha por letrinha dessas palavras, na verdade, eu formo um acervo muito maior de sílabas e posso, então, formar um número muito maior de palavras. Tá, pessoal? Então, assim, essa é um pouquinho da etapa de trabalho. E aí, outra coisa que é legal vocês ficarem atentos. Nossa escola é dividida por bimestre. Então, nós temos o primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto bimestre. Nós agora, dia 1º de maio, fechamos o primeiro bimestre. Então, ainda estamos no curso do primeiro bi, que começou 5 de fevereiro, tivemos a parada de carnaval, e aí agora tivemos essa questão do afastamento social, mas estamos ainda dentro do primeiro bimestre. No dia 2 de maio, a gente começa o segundo bi. Qual é o objetivo do primeiro bimestre? Ler e identificar as sílabas trabalhadas. Esse é o primeiro objetivo. Lógico que conforme a turma vai avançando e a gente vai percebendo que eles já estão dando conta, eu não preciso ficar parada esperando ainda um tempo. Eu já vou, na verdade, oferecendo a essa criança uma formação de novas sílabas. Se ele conseguir identificar já, perceber que ele com T, com A, ele tem o tá. E aí se eu juntar o T com o I, eu tenho o ti, ótimo, maravilha. Mas no primeiro momento, o objetivo é identificar as sílabas trabalhadas nessas palavras, tá bom? E o segundo bimestre, então, entra com o objetivo, da formação de palavras, que aí mais exercícios que vão vir para poder fazer com eles. Aí algumas gente assim, poxa, mas já trabalhou o chá do bicharada, né? Vai vir aí o passarinho, que tem o NH, tem os 2 S, gente, porque assim, quando a gente tem uma criança muito novinha em casa, ninguém fica falando com a criança, vou falar só as sílabas mais simples porque para ela aprender a falar mais depressa. Nós falamos normalmente com a criança, então assim também se dá o processo. Eles vão visualizar no primeiro momento, vão ter o contato com NH, CH, com Q, 2 S, mas vai haver um momento onde nós vamos formalizar essas questões ortográficas. Então, fiquem tranquilos, não se preocupem. Nossa, mas já tem 2 S's, eles ainda não estão nem sabendo escrever ainda palavras com sílabas simples. É uma questão de visualizar. Então, a gente acredita que ele está nesse mundo, as palavras estão por aí, ele está o tempo inteiro em contato. Num primeiro momento, essa criança, muitas das vezes, ela faz uma leitura instantânea, né? Porque de tanto ver a palavra, eles começam a identificar, aí são capazes de ler, de repente, casa, bola, ler Coca-Cola, porque já visualizaram e memorizaram essas palavras. Num outro momento, vai ser feito todo um trabalho com a ortografia. Então, assim, espero ter tranquilizado um pouco aí mais vocês, feito vocês entenderem um pouco desse processo. É exatamente essa etapa, do texto para um novo contexto, para a palavra, da palavra para a sílaba, da sílaba para a letra, no caso fonema,
né? Porque eu também, vocês vão observar que eu vou fazer bastante para eles a questão de perceber o som, né? Então vão por fonema, as letras isoladas, formar novas sílabas e aí então entrar numa formação de novas palavras. E aí quando eu chego, o que eu faço? Tá legal, cheguei nessas palavras todas novas, tem um monte de palavras novas. O que eu faço? Eu volto com essas palavras de novo para dentro de uma frase, para dentro de um texto, para dentro de uma letra de uma música. Então esse é o objetivo. Cheguei na palavra, eu retorno para dentro de um novo texto, porque a gente acredita que, na verdade, essa criança, para ela ser alfabetizada e letrada, ela precisa entender que essa palavra tem um significado e ela só vai ter significado como? Dentro de um texto, tá bom? Espero ter esclarecido para vocês aí um pouquinho desse trabalho que é realizado em sala de aula.